Beleza, pessoal, vamos que vamos. Hoje dia histórico importante aí, além do Jogo do Brasil com Coreia do Sul aí, começando hoje aí às 16 horas, hoje é 5 de dezembro de 2022. Temos aí um ponto importantíssimo aí das missões Artemis, já está aqui na tela. Já está aqui na telinha, olha a Orion aí, que lindinho, que bonito. And if you're just joining us, Orion is now 1,550 miles away from the moon. We are anticipating today's return-powered flyby burn to begin 43 minutes from now. This burn will last 3 minutes and 27 seconds. During the time period that the burn takes place, Orion will be in a loss of signal period because it will be directly behind the moon, and the moon will be blocking the signal with the deep space network. Today's loss of signal will last for 30 minutes. After we come back around to the other side of the moon, we anticipate regaining communications with the Orion spacecraft, and that's when the team here in Mission Control will be able to analyze the return-powered flyby burn and make sure everything went as expected. Então a hora está se aproximando ali da Lua. As we look ahead to a return and splashdown of the Orion spacecraft on December 11th. Today's burn will put us in a trajectory to enable that splashdown. Ele vai sair então da trajetória elíptica que ela está em torno da Lua ali, né? Vai sair da trajetória e vai fazer a manobra de retorno para a Terra. Vai chegar pertinho, ela vai entrar na parte escura da Lua, 127 quilômetros, bem pertinho da Lua, e ali ela vai aproveitar a gravidade da Lua também para fazer a manobra de retorno, que vai dar um impulso para retornar à Terra. Já é o 20º dia de missão. Ela lançou, então, o SLS, o nosso foguete, queridíssimo foguete SLS, ele lançou, então, em 16 de novembro de 2022, meus amados. Vocês acompanharam comigo aí esse lançamento maravilhoso histórico, nós nos emocionamos juntos aí vendo isso. Isso foi há 20 dias. Então ele a Orion já fez todo o que tinha que fazer lá, o trabalho que tinha que fazer, que é entrar na órbita retilínea retrógrada, que é a órbita onde vai ficar ali o gateway também, que é o ponto de mínima energia, para ter mínimo gasto ali de combustível, de energia, para conseguir operar o gateway, que é uma estação espacial internacional ao redor da Lua, para fazer a base ali da descida na Lua e a base para os astronautas que vão para Marte, que é outra missão, 6 meses aí, é outro caso, né? Mas enfim, a Orion fez os testes todos que tinha que fazer, e agora ela já está retornando. Faltam 6 dias para retornar à Terra. As the solar array wings get into the right configuration ahead of today's burn. Ela já está fazendo uma manobra, tá vendo? Esses aqui são os painéis solares, estão entrando na configuração correta para fazer a great view of the orbital maneuvering system engine, or OMS engine, coming into view on the European service module. That's ali, that large engine on the very bottom of the European service module, and is the engine that will be used during today's 3-minute and 27-second burn. Again, this will be the longest burn done by the OMS engine so far. É a queima mais potente feita pelo foguete até agora. Up to 16 minutes if necessary. É a queima mais potente, a queima de retorno para a Terra. Ele já fez a queima de entrada na trajetória, eu não consegui acompanhar. You're also getting a view of the 8 auxiliary engines on Orion. Essa é a segunda live que eu faço aqui These engines can fire for less than 1 minute, up to 45 minutes in length. Depois eu vou fazer live mostrando aí as imagens maravilhosas que vieram aí da Orion. Engines are used more for trajectory corrections. E a gente vê que a câmera que nós estamos observando, que é o vivo, ela é em cima desse painel solar aqui, ó. Tá vendo que tem 4 painéis solares? Tem 4 painéis solares que dão energia para a nave. E tem 4 câmeras, ó. Se a gente ver bem à direita aqui, ó, nesse painel que está no centro da tela, tem um branquinho aqui que é uma cabecinha da câmera ali, ó. Tá vendo? São 4 câmeras, essa que tem nos 4 painéis, fora as outras que tem no corpo da Orion também. Então a gente está vendo agora essa imagem aqui, que nós estamos vendo aqui ao vivo, meu Deus. É de um painelzinho solar que está aqui atrás, aqui na parte inferior aqui, tá vendo? É a Orion tirando selfie de si mesmo. Ai, que lindo. Selfiezinha da nave espacial. E aí tá chegando pertinho da Lua. Nós vamos chegar mais perto ainda, que são 127 quilômetros apenas, né? Estamos a 1.000 quilômetros. Agora a distância aqui é 1.000 quilômetros aqui da Lua, né? E 450 mil da Terra. Enfim, a viagem vai ser longa, vai ser 5 dias de retorno para ter o Splashdown. O Splashdown, então, é a descida na costa da Flórida,
da Orion descer, o Orion escudo térmico continuing tem que to estar get in the bonzinho, que vai proper 3.000 graus orientation Celsius, ahead of e today's entrar, burn. os We are paraquedas vão tracking that burn acalmar na 38 velocidade de minutes 30 from km por now. hora, e ela cai na costa da Flórida, e a Marinha Americana já está ali pronta ali para resgatar a nave ali com todos os preciosismos que tem aqui dentro. And again, during that burn, we will lose signal with the Orion Ela está spacecraft. lembrando aqui que vai perder sinal The e vai loss of entrar na signal will parte be escura da 36 Lua. minutes Então from vai ter uma now. perda de sinal na hora de pertinho aqui de fazer o flyby, que vai ser daqui a exatamente 40 minutos. 38 minutos para ser mais exato. 38 minutos está estimado para fazer o flyby de retorno para a Terra aqui da Orion. 38 minutos. Às vezes perde sinal, essa aí já é uma imagem You're looking at a view from computadorizada, né? our data-driven Já é uma imagem animation of the computadorizada. Orion spacecraft. As you can see, we're Às vezes now perde o sinal, enfim, 1,317 miles away from the moon. Orion moving at a over Deep 4,700 Space miles Web, per hour. a internet espacial, At this time, tem Orion três is over grandes aí, 238,000 observatórios, né, na miles away from Austrália, na Earth. França e nos Estados Unidos. Eles se conectam, eles fazem um triângulo aí para fazer a Deep Web Space, que consegue fazer essas maravilhas de fazer a transmissão online. Opa, agora voltou para a transmissão online. A gente vê ao vivo aqui a câmera direto da Orion, pertinho da Lua, para fazer essa manobra aqui. Beleza? Eu estou precisando almoçar ainda. Preciso almoçar para ver o jogo do Brasil daqui a pouquinho, 4 horas, Brasil e Coreia, Brasil e Coreia. Mas antes, vamos ver aqui essa manobra aqui da Orion, antes do jogo do Brasil e Coreia, hein? Eu vou aproveitar e dar uma paradinha. Ó, tem uma perda de sinal, enfim, vai ter uma perda de sinal total a hora que ela entrar na parte escura da Lua ali também, a hora que ela entrar ali por trás da Lua ali, vai perder o sinal total, tá? Por enquanto, essa já é uma imagem computadorizada, a gente vê a Orion se aproximando ali, tem os dados dela ali, vamos ver se dá para ver alguma coisa. Olha lá, 4.000 milhas, acho que esse dado está defasado. Estava 1.000 quilômetros, né? Agora está 4.000 aqui. Enfim, está meio desfasado aqui. Ah, não, essa aqui é a velocidade, desculpa. 4.000 quilômetros por hora é a velocidade. 4.700. Everything E aí a continuing to distância, move lá, smoothly 1.200, this morning as we 1.200 anticipate milhas the return powered da Lua, flyby do burn ladinho, aqui, 36 minutes from agora, now. ó a live aí, ó. Ei, lindinho, ó que coisa linda, maravilhosa, hein? Que coisa linda, maravilhosa. Vamos que vamos, que tem jogo do Brasil hoje. We are hearing that the Orion spacecraft is now in the proper attitude ahead of today's burn. Está na altitude corretinha para fazer hoje a manobra de flyby. Então a NASA já está. From this view, you can see that orbital maneuvering system engine on the left of your screen, that large engine on the European Service Module. That's the engine that will be utilized during today's burn. You also see two of the auxiliary engines, as well as two of the solar arrays. On the tip of the solar arrays, on the wings of the solar arrays, are the SAW, or solar array wing cameras. Those are the cameras which are capturing the imagery that you see right now on your screen. Eu falei agora há minuto atrás que como é a captura das imagens das 4 câmeras nos painéis solares aí, ó, nas asas. Ela chamou de asas, é bonito, né? As asas da Orion. Belezinha, então estamos aí a 30 minutos, mais ou menos, 35 minutos, meia horinha dessa manobra interessantíssima aí que nós vamos acompanhar antes do Jogo do Brasil. Enquanto isso, eu vou esperar um pouquinho ali, vou almoçar ainda, que eu preciso almoçar, e a gente já volta. Deixa eu colocar aqui um escritozinho aqui, um bannerzinho, então. Criar um bannerzinho aqui. Vamos criar um bannerzinho aqui, que nós estamos vendo, então, é o flyby, vou deixar em inglês mesmo, que é a manobra de retorno à Lua, da Lua à Terra. O Júlio Verne escreveu da Terra à Lua, né? E esse aqui agora nós estamos vendo é da Lua à Terra. Que bonitinho, né? Artemis 1. Artemis 1 Orion. E a data hoje é 5 de dezembro de 2022.
Beleza? Então, tá aí. É manobra de flyby. Então, daqui a 6 dias, começa agora a viagem de retorno da Lua à Terra, né? Da Orion. Daqui a 6 dias vai ter o Splashdown 11 de dezembro de 2022. Continuing to close in on the moon, now 1,100 miles above the surface of the moon. During today's closest approach, Orion will be just 80 miles above the surface of the moon. Tá chegando ali, ela vai chegar a missão aqui, o programa, então ela vai chegar aqui até 127 km. Então nós estamos a 1.300 km. Ela vai chegar ali a 127 km. Nós vamos ver Here, in just a couple of minutes, we do expect NASA Flight Director Judd Freeling to give a go, no-go poll for today's return-powered flyby burn. O flight control lá, o mestre de cerimônias lá do controle da NASA em Houston, and we are anticipating the burn to begin at 10:43 a.m. Central and last 3 minutes and 27 seconds. Tá prontinha para fazer esse retorno para a Terra, né? Então, o sistema This burn will slingshot us around the moon and get Orion into a trajectory to return back to Earth and splash down off the coast of California. Splashdown na costa da Flórida, então, em 11 de dezembro. Bom, deixa eu ali dar uma fugidinha aqui. While Orion is behind the moon today, we will not have communication with the vehicle because the moon will be blocking the connection to the deep space network. However, once Orion swings back around on the other side of the moon and regains communications with the deep space network, we do anticipate to be able to communicate with the vehicle. Today's loss of signal is slated to last 30 minutes. And at this time period, we are now 29 minutes away from the loss of signal and about an hour away from the acquisition of signal. Como é que estamos? Como é que não estamos? Uma imagem computadorizada da Orion, com os dados dela, então, ó, ainda está a 1.000 milhas aí da Lua, está se aproximando. If you're just joining us this morning, we are bringing you live coverage of today's return-powered flyby of the Orion spacecraft, which is now 20 days into its 25.5-day test flight. While this Orion spacecraft is uncrewed as part of Artemis 2, we will have crew on board Artemis 2. Today's return-powered flyby will begin at 10:43 a.m. Central and will last 3 minutes and 27 seconds. This burn will slingshot Orion around the backside of the moon and put it in a trajectory ahead of a splashdown off the coast of California just a few days from now on December 11th. During Orion's mission, it broke the record for longest distance traveled away from Earth for a human-rated spacecraft meant to return back to Earth. On November 28th, Orion broke that record, having traveled 268,563 miles away from our home planet. During this time period, Orion was in the distant retrograde orbit. Orion remained in this distant retrograde orbit for about 6 days, in which we tested out the systems of the spacecraft in the deep space environment.
Last week, the distant retrograde departure burn took place, which brought Orion back towards the moon, which we are now less than 1,000 miles away from. The DRD burn set us up for today's return-powered flyby burn. And this burn, again, sets us up for Splashdown just a few days from now. Ela está comentando aí o que nós já comentamos anteriormente, os planejamentos aí de qual vai ser a manobra do retorno aí. Vai ser daqui a uns 29 minutinhos exatamente, quando a nave estiver a 127 km da Lua. Eu vou ficar um pouquinho fora aqui, que eu também vou fazer um lanche aqui, vou almoçar, preparando aqui para o Jogo do Brasil, tá? Então, peço licença para ficar um pouquinho fora, mas nós estamos acompanhando aqui, ó. Vamos acompanhar tudo aqui. Eu estou aqui, só vou desligar a câmera, tá? And here is the view of the moon, as mentioned, less than 1,000 miles away. Still a little ways to go to get to our closest approach of the day, at which point Orion will be just 80 miles above the lunar surface. But we are getting closer to today's anticipated burn, now 27 minutes away from that burn, and just 24 minutes away from the anticipated loss of signal. Orion continuing to pick up speed as it closes in on the lunar surface, now traveling at 4,852 miles per hour, and now just 846 miles away from the moon. We're continuing to get a shot of the Orion spacecraft, namely the European Service Module and the Orbital Maneuvering System, or OMS engine, on the left hand of your screen there, the largest engine shown. That's actually the largest engine on the Orion spacecraft. The OMS engine is a repurposed Space Shuttle Orbital Maneuvering System engine that has flown on 19 Space Shuttle flights. The first flight was STS-41G in October 1984, and the last was STS-112 in October 2002. And the go, no-go poll for the return-powered flyby is now underway.
And the team here in Mission Control Houston did pull go for today's return powered flyby burn. That burn will take place 23 minutes from now. Voltei, já almocei. And with the go from the team here in Mission Control Houston for the return powered flyby burn, we're now just counting down the minutes until the start of that burn. Again, 22 minutes away from today's burn. This burn will last 3 minutes and 27 seconds. But just prior to the burn, we will lose signal with the Orion spacecraft. That loss of signal is anticipated in 19 minutes from now. The reason we do lose communication with the spacecraft is because it will be flying directly behind the moon, and the moon is blocking the signal to the deep space network. However, once the spacecraft travels back to the other side of the moon, we do expect to regain communications with the vehicle at that time. Orion is now only 687 miles away from the moon. At closest approach today, Orion will be just 80 miles above the lunar surface. Tá chegando. 20 minutinhos, 20 minutinhos. A lua, a amada lua. A lua. Quem ama a lua aí? A lua do meu coração. Olha então, olha só as crateras como estão bem nítidas já. As crateras grandes, ó. A parte lá à esquerda que tá tem mais crateras ali, ó. Acho que é onde ela está se dirigindo ali, ó, o polo sul da Lua, por ali. "20 minutinhos para o flyby de retorno da Orion à Lua." Então, lembrando, em 16 de novembro foi o lançamento da ESSE. Já é o 20º dia de missão. Ela já fez aí os voos aí sobre a Lua, que tinha que fazer, os testes. Agora ela está voltando ao planeta Terra. By the time Orion splashes down in the Pacific Ocean, it will have been in space for 25.5 days. O Splashdown, então, vai completar no 25º dia e meio, que a colega da NASA disse, e na costa da Flórida, 25 dias depois do lançamento, 16 de novembro, lá no Kennedy Space Center. Vai cair ali na costa da Flórida, a Orion com todos os tesouros que tem aqui dentro, aí, os testes, as análises de dados, During its journey, Orion has broken the record for longest distance traveled by a human-rated spacecraft meant to return back to Earth. On November 28th, Orion was 268,563 miles away from planet Earth. Do planeta Terra, que eu não me recordo exatamente aqui a distância. Right now, Orion is 239,364 miles away from Earth, but only 570 miles away from the moon. At our closest approach today, Orion will be just 80 miles above the surface. Tá pertinho já. Já perdeu o sinal, essa é uma imagem computadorizada. É uma animation, quero dizer aqui, Telemetry Driven Animation.
Estamos vendo uma animação. O sinal da live direto das câmeras da hora. Ó, voltou. Voltou a lua pertinho. Ai, que linda, que linda. Olha, se aproximando. Puxa, rola uma foto aqui já. Já rola uma foto aqui já. Vou pegar minha luazinha aqui também. Our next set of events will take place in rapid succession. First, we will lose signal with the Orion spacecraft as it travels behind the moon. That loss of signal will be just 15 minutes from now. Then, 3 minutes after we lose signal with Orion, the return-powered flyby burn, or RPF, will take place. This burn will last 3 minutes and 27 seconds and will be completed with the Orbital Maneuvering System, or OMS engine, which you see there on your screen to the left on the European service module. It's the largest engine on Orion. And today's 3 minute and 27 second burn will be the longest burn that the OMS engine will have completed on the mission so far. 17 minutos. 17 minutos. Imagem linda, ela tá escurecendo a parte da lua ali, ó. Dá uma fotinha aqui. Puxa, mas and we're continuing to get some a lua great nem views apareceu of direito. the lunar surface as we fly just 500 miles overhead. This view coming from one of the solar array wings or SAW cameras as it gets into the proper position for today's burn. Tá fazendo a manobra ali da nave de entrar na posição correta ali, né? Quinze minutinhos. Coincidentally, 8 years ago to the day was the launch of the Exploration Flight Test 1, or EFT-1. This was the first test flight of the crew module portion of the Orion multi-purpose crew vehicle. This was an uncrewed test flight that orbited the Earth 2 times before splashing down. Now, 8 years later, Orion is about to fly behind the moon. Agora nem a lua dá para ver. Tá vendo só a nave agora, dá para ver só a nave. We're 15 minutes away from today's burn. Quinze minutos aí. Eu não... Tá vendo agora a parte do escudo térmico aí da nave, parece? Estamos vendo aí uma parte do escudo térmico aí da Orion. Começamos então a volta à Terra da nossa querida Orion. Começou. Vai começar daqui a pouquinho, daqui a 13 minutinhos.
Nós temos aí dentro aí dessa nave que estamos vendo aí à nossa direita, temos dentro dela aí 3 manequins e mais o Snoopy, né? O Snoopy está lá também, com o indicador de zero gravidade, mas 3 manequins. O Major Campos, então, homenagem aí da NASA a um dos seus astronautas, o Campos e mais duas, a Elga e a Zohar. São 2 manequins femininas para analisar aí os dados aí de radiação e outros no corpo, nos tecidos humanos, né? Então são os manequins aí compostos aí de órgãos sintéticos humanos para analisar aí os efeitos da radiação. We're now 13 minutes away from today's return-powered flyby burn. Orion is 365 miles above the lunar surface, traveling at a speed of 4,963 miles per hour. Tá aí uns 4.500 km por hora. Anticipate losing signal with Orion as it begins its trip around the backside of the moon. 500 km do backside of the moon. 500 km, pertinho, pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho. Que é quase a distância que a ISS está da Terra, a 400 km, né? Que a Estação Espacial Internacional está no planeta Terra. Bottom of your screen in the left there, you can see the solar array as it begins to move into place. You're also looking at the Orion capsule itself there, taking up the majority of your screen. You can see the kind of silver coloring of the capsule. This is the portion that when we have a crew on board as part of Artemis 2 that they will be living and working in during their trip to the moon and beyond. É a parte onde a tripulação vai ficar ali, fazer as suas missões, que a colega está dizendo. Não tenho certeza se é o escudo, in the top left of your screen there, you can see the moon as Orion glides over it, again 335 miles above the surface. But at the closest approach during today's return-powered flyby burn, Orion will be just 80 miles above the lunar surface. Coisinha linda. Ali ela aparecendo ali, ó. Pertinho, pertinho. We are hearing that the solar arrays are configured for today's burn. Tirinho de espingarda, tamo da lua. Dez minutos para a manobra de retorno na Terra. 10 minutinhos. E exatamente 2h30 do jogo Brasil e Coreia do Sul. Orion is now moving to the proper burn attitude. We're now 10 minutes and 30 seconds away from the start of today's 3-minute and 27-second burn. A queima, então, é de 3 minutos. And we expect to lose signal with Orion in 8 minutes. Vamos aí acompanhar, então, a live até durante essa queima, de 3 minutinhos, super rápida. Ela já entra aí na manobra aí de retorno dela e aí a gente encerra por aqui mesmo. Depois a gente vai fazer uma live mais completinha, tá? Com dados de fotos, vídeos aí da Orion, que eu não acompanhei, não consegui acompanhar durante esses dias, enfim, esses 20 dias de missão, né? Foi bem corrido aqui para mim esse fim de ano aqui no Brasil. E eu não consegui acompanhar, mas vou fazer uma live mais completa mais para frente aí, sets us up on a trajectory to Splashdown off the coast of California just a few days from now on December 11th. Então, 11 de dezembro, a Splashdown, ela tá lembrando aí. And you were seeing some thruster firings there as Orion maneuvers to the proper attitude for today's burn. Então, ela está entrando na trajetória, na altitude correta para fazer a queima, o flyby, né? Então, tem algumas queimas intermediárias de combustível de 8 motores auxiliares que tem ali ao redor da nave, né? Tem o motor principal, que vai fazer essa queima grandona, o potente, né? O potentão, o RL10, e tem 8 motores auxiliares que fazem as correções aí de trajetória também. As queimas piquititinhas. São essas queimas piquititinhas que estão ocorrendo agora para colocar ela na altitude corretinha para fazer a queima grandona com o motor RL10, que vai acontecer daqui a 10 minutinhos. Now less than 6 minutes, 30 seconds until we lose signal with Orion.
6 minutos para perda de sinal. The burn will start in 8 minutes and 40 seconds. 6 minutos perda de sinal, 8 minutos a manobra de queima. A manobra de queima, então, vai ser sem a visão. Orion is currently 253 miles above the lunar surface. Então, estamos a 300 quilômetros da Lua. Pertinho, tirinho de espingarda da Lua. E daqui a 5 minutos, vamos perder o sinal. Entra aí na face escura da Lua, perde o sinal. Não vão conseguir ver essa imagem ao vivo aqui. E a manobra, o flyby, a manobra de retorno, vamos ver, vamos escutar aqui a NASA nos transmitir, né? Sem a imagem ao vivo, que vai ter a perda de sinal. Vamos só ver, escutar a manobra, né? Por meio de uma animação visual que a NASA vai Today's colocar. 3-minute and 27-second burn will take place with the Orbital Maneuvering System, or OMS engine. That's the largest engine on the European Service Module. Today's burn will change the velocity of the spacecraft by 960 feet per second during its 3-minute, 27-second burn. Então vai aumentar a velocidade da Closing nave, in né? on 5 minutes away from our anticipated loss of signal with Orion. A velocidade de aceleração da nave para sair da órbita da Lua, né? Então ele vai chegar pertinho da Lua, vai ter essa queima para pegar galeio, né? Pegar galeio para fugir da órbita da Lua e voltar para a Terra. Signal to the Deep Space Network. However, when we swing back around on the other side of the moon, we do anticipate to regain those communications. Já começa a ter um início de perda de sinal, ela está entrando ali na face escura da Lua, já começa a ter a perda de sinal, já não conseguimos ver mais. A Lua aqui embaixo? Não é um pedaço da nave, né? Pena que já a câmera que está sendo transmitida, não estamos conseguindo ver a Lua mais. Já vimos o que tinha que ver. Aí, ó, já perdeu o sinal. And we are hearing that Orion is in the proper burn attitude. Está na altitude certa da queima. 6 minutes and 40 seconds away from the start of today's 3-minute, 27-second burn. Just 4 minutes until today's loss of signal. 6 minutos aí da queima, então. As you can see from this telemetry-driven animation, Orion is now 202 miles away from the lunar surface. A 250 quilômetros ali da Lua, bem pertinho. Tirinho de espingarda, 250 quilômetros. Está bem próxima. Ela vai chegar a 127 quilômetros. São 80 milhas. Ela vai chegar a 80 milhas, que é esse terceiro indicador aqui, tá vendo? Ela está a 200 milhas. Vai chegar a 80 milhas, que são 127 quilômetros. E aí ela faz a manobra de queima e volta para a Terra. Olha o pessoal de Houston aí. And you're looking at a live view inside the White Flight Control Room here at the Johnson Space Center in Houston, Texas. Johnson Space Center, lá em Texas, Houston. NASA Flight Director Judd Freeling is leading the team on console at this hour. Bonito, né? Bonito os computadores, é lindo, né? Linda aí as imagens aí de Houston. Pessoal da sala da White Room Control, sala de controle branca que chama. Minutinhos. We were tracking a loss of signal about 2 minutes and 40 seconds from now, but we are hearing that we did get that loss of signal a little earlier than expected, but that is to be anticipated from time to time. So now the next major milestone that we'll look ahead towards is the return-powered flyby burn less than 5 minutes from now. 5 minutes from now. Oh, while we are traveling behind the moon, we do not have signal with the spacecraft because the moon is blocking the connection to the Deep Space Network. We anticipate that loss of signal to last about 30 minutes. Já caiu o sinal já, tá? Já não vão conseguir ver ao vivo, não vamos ver ao vivo, mas vamos presenciar ao vivo, né? Direto aqui da sala de controle de Houston. Que momento espetacular, que momento histórico aí para a humanidade. Lembrando aí que em 1968, o primeiro voo para a Lua, 69, o primeiro pouso à Lua. Nossos pais viram isso, nossos avós viram isso, né? Uma televisãozinha preto e branco, vendo. E agora nós estamos vendo aqui pela internet, aqui, tudo ao vivo aqui, por um link aqui. É espetacular demais, né? Espetacular demais. Direto em Houston, ó. Direto em Houston agora, porque o sinal da nave, nós perdemos, que ela entrou na face escura, dark side of the moon. Entrou na face escura da Lua, não podemos ver mais. Mas então, 3 minutinhos, vai ter essa manobra de queima,
a gente vai ver Houston dar as diretrizes aí para essa manobra. And our counterparts here in this shot here in the European Space Agency Control Center in Noordwijk in the Netherlands. The European Space Agency's contribution to Artemis is, of course, the European Service Module, where the Orbital Maneuvering System, or OMS, engine is located. That's the engine that will be used for today's 3-minute and 27-second burn to propel us around the backside of the moon and commit us to a trajectory back to Earth ahead of a splashdown on December 11th. We're now less than 3 minutes away from the start of that 3-minute, 27-second burn. Galera da Holanda, parabéns aí. Right now, we do not have signal with the Orion spacecraft. That is expected as the vehicle is traveling behind the moon. Então a Orion já está atrás da Lua. Foi confirmado aqui. Ela já está atrás da Lua. This loss of signal will last about 30 minutes. Então nós temos a Lua aqui. And as Orion comes back around the other side of the moon, we will be able to regain communications with the vehicle. Nós temos a Luazinha aqui, amados. E a Terra, vamos pegar a Terra? Cadê a Terra? Deixa eu pegar a Terrazinha aqui. Ó, temos a Terra do lado de cá e temos a Lua do lado de cá. A navezinha, o que ela está fazendo então? Ela estava na órbita distante retrógrada dela, fazendo os trabalhos que tinha que fazer. Fez então o que tem que fazer. Agora ela está entrando. Now less than 2 minutes from today's return powered flyby burn. 7 km da Lua. Bem próximo dela, para pegar a força da gravidade dela, fazer a manobra de flyby, que o motor vai funcionar e vai jogar na fora da Lua. Stand up and stretch their legs right now. Oftentimes they'll use this time to catch a quick break while the vehicle is in the loss of signal period. A minha nave é Again, today's loss of signal is expected to be about 30 minutes in length. Minha nave é protetor labial aqui em cima da Lua. 1 minuto, 1 minuto. Vou tirar uma fotinha aqui. Escorregou a Lua aqui. Beleza. Dá licença, dona Terra. 1 minute until the start of today's return powered flyby burn. 1 minute flyby burn. 1 minute, my friends. Um minuto. Para a manobra de retorno na Lua. 1 minuto. Vamos que vamos, a galera de Houston lá. Organizando. 30 seconds until the start of today's 3-minute, 27-second long burn, committing Orion to a return home. 30 segundos. Agora, é agora. $15 seconds until burn start. 15 segundos. 15 segundos. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5. And we do expect the burn to be underway. Again, this is a 3-minute, 27-second long burn. Because Orion is behind the moon and we do not have signal with the vehicle, we will not be able to confirm that the burn has began or the results of that burn until we come back around to the other side and regain communications on the Deep Space Network. Ela está dizendo aqui que não tem acesso aos dados de como foi a queima, porque ela está lá do outro lado da Lua. O countdown meu aqui foi correto, então, dentro do tempo certinho. Exatamente 13h44, horário do Brasil. Teve uma manobra aqui do flyby de retorno da Orion para a Lua. Today's burn is being completed with the Orbital Maneuvering System, or OMS engine. That's the largest engine on the bottom of the European Service Module. Na parte escura da Lua, ela veio aqui, se escondeu lá e fizemos a manobra de retorno. Ela tem que sair da Lua para Deep Space Web. Today's 3-minute and 27-second long burn will be the longest during the Artemis 1 mission used by the OMS engine, but the OMS engine can fire for up to 16 minutes in length. Então, o flyby já aconteceu. Esperando ela sair ali da parte
escura da Lua e conseguir acessar os dados, então, do Orion, ou Orion, como queira, para ver se a manobra teve um sucesso aí. São 3 minutos de queima de combustível lá para acelerar a nave para sair da órbita da Lua. Ela já chegou pertinho, então são 127 quilômetros. Os 3 minutinhos, então, aí já estão acontecendo, estão terminando agora. Now approaching the 2-minute mark into today's return-powered flyby burn. 1 minute and 27 seconds remaining. Marca de 2 minutos, então, da queima. Falta 1 minuto e 27 segundos de queima, então, lembrando a aceleração da espaçonave para ela sair, então, da órbita da Lua. Ela está aqui atrás e ela está acelerando, o motor está funcionando, jogando combustível ali para ela escapulir da gravidade da Lua. Está bem pertinho, 127 quilômetros. E aí é uma questão física, né? Ela precisa chegar nessa parte pequena, porque a gravidade da Lua auxilia nessa manobra de sair da tangente dela aqui, né? E os minutos finais, então, de queima de combustível para ela escapar. We're approaching the 3-minute mark into today's burn. Está chegando a marca de 3 minutos dessa. Again, this burn is critical as it will slingshot us around the backside of the moon and place us on a trajectory ahead of a splashdown off the coast of California. E aí, daqui a 5 dias, então, ela sai da Lua, vem para a Terra. 3 minutes into the burn, 27 seconds remaining. 11 de dezembro, na Flórida. A queima está completa, o flyby está completo. Parabéns para o pessoal da NASA em Houston aí. God bless Artemis, Goddess of Nature. God bless all team NASA. Parabéns aí todo o time da NASA que fez está fazendo esses eventos históricos aí para a humanidade. É o retorno da exploração humana espacial à Lua. And we do expect the burn to be complete at this time. Again, because we are behind the moon and do not have signal with the spacecraft, we will not be able to confirm until Orion comes back around the other side of the moon. We are anticipating the acquisition of signal about 24 minutes and 45 seconds from now. São 24 minutos, então, para ela sair dessa parte escura da Lua. Então, a live vai mais ou menos 1h15, mais ou menos. Nós vamos ter essa confirmação. E aí terminamos para entrar para o Jogo do Brasil, daqui a pouco. Daqui a pouco já vamos entrar para o Jogo do Brasil, quase 2 horas já. O Jogo do Brasil é às 16. And if you're just joining us, the return-powered flyby burn, the burn that is going to send Orion back around the other side of the moon in anticipation of a splashdown next week off the coast of California, has completed. Orion is still behind the moon at this hour, and we are in a period of a loss of signal with the vehicle. We're anticipating to get that acquisition of signal back less than 24 minutes from now. But while Orion continues its journey around the moon, I do have a very special guest joining me today. This is Najud Moranci. She is the chief of the Exploration Mission Planning Office here at the Johnson Space Center in Houston, Texas. So thank you so much for joining us today, Najud. Thank you. Glad to be here. Super special to be here for RPF. Yeah, absolutely. It's an exciting moment indeed. This burn really commits Orion to a return journey home. But before we talk about that, I do want to talk a little bit about some of the work that your group is doing as part of the Artemis program. Now, this is an uncrewed test flight of the Orion spacecraft, but there's other components of Orion, including some robotics work that your group is working on. Can you talk a little bit about that and how it helps contribute to Artemis? Yeah, there's a lot of different components to the Artemis as an enterprise, right? You know, Orion, SLS, this is our crewed vehicle to the moon, but we're also working on systems like commercial lunar payload service, which is delivering science payloads to the moon very soon, in the next year or so, hopefully starting those launches. And that's really the precursor for all of the logistics and the elements we're going to need as we build out a whole exploration enterprise on the surface of the moon. E outros aqui também. That's great. I'm looking forward to seeing those land soon. And another aspect of your group is astromaterials. So during Apollo, many lunar samples were brought back to study, but
during Artemis, we're going to be landing in a different location on the lunar South Pole. So how will our studies be different, and what will we be looking for this time around? Yeah, part of our directorate includes the astromaterials and the curation of those materials. So all of the Apollo samples that came home came here to Johnson Space Center, and we have a dedicated facility that maintains them, manages the samples to send out to the science community for investigations. And that will also happen, they already do that for other samples, like the comet samples that come back from Hayabusa and Genesis. And as we bring Artemis samples home, they'll also be managing those and curating them. And really some of the advances in the science and measurements that we can make today that we did not have in Apollo are already getting prepared. Great. And the very last thing I wanted to chat with you about today was the moment we've all been waiting for today, the return-powered flyby burn that occurred just 7 minutes and 9 seconds ago. So you had talked a little bit about this burn and why the timing of it was important on a Twitter post that you had shared. So can you talk a little bit more about that for the folks who maybe didn't see that? Yeah, so all of the burns are very well calculated for specific reasons. So these burns have to be executed within moments of the timing. But really what it's doing is it's timing the return trip to Earth and then targeting so that when Orion travels behind the Earth, that's when the Pacific Ocean will be underneath the entry corridor. So we're targeting for a very thin slice of atmosphere, and that's where we do our aero capture. So the atmosphere actually slows Orion down, and we need to make sure all of that is set up precisely so that we can enter the atmosphere while the Pacific is where the entry targeting is, so that we can be landing right where the recovery forces are. So there's a lot of calculations that go into it by the wider trajectory team, but this is truly our deorbit burn. So we are doing a major maneuver right now, which targets our entry in 6 days. Great, thank you for talking through that a little bit more. Again, that burn occurred 8 minutes ago, and once we acquire signal and we come back around on the other side, we'll be able to know if that burn was successful. We're looking ahead of that acquisition of signal now 20 minutes from now. But thank you so much, Najib, for taking some time. I know you're very busy, so I really appreciate you taking a few minutes to chat with us. Thank you for having me. Like I said, it's really important what is going on, and I'm really excited to see this burn be successful for the conclusion of the mission. Absolutely. Parabéns. Parabéns, parabéns aí as meninas da NASA. Dez minutos, faltam 15 minutos. 15 minutos para retornarmos o sinal da Orion. Então, um período então de 24 minutos que ela está sobrevoando aí a parte traseira da Lua, o tempo então de 24 minutos com a velocidade que ela tem, né? Aumentou a velocidade na manobra de queima então do flyby, acelerou, né? Ela acelerou, ela estava 4.000 km/h, acelerou, então ela está mais que isso. Então, a distância da Lua é percorrida bem rapidinho, né? 24 minutos já percorre essa distância toda da Lua aqui, da circunferência aqui da Lua. Vamos aguardar, então, mais uns 13 minutinhos. As chamadas aqui que eu faço aqui da... Olha ela se aproximando da Lua aí, ó. Ao som de Coldplay. Hoje tem jogo do Brasil com Coreia do Sul, BTS. Legal, legal, né? E agora essa live que nós estamos, eu fiz aqui o convite dela aqui ao som de Carmina Burana. Carmina Burana. Ah, show de bola, hein? Carmina Burana, uma chamada para ela. We're now 17 minutes and 45 seconds away from the anticipated acquisition of signal following today's return-powered flyby burn, which took place about 11 minutes ago. That burn was 3 minutes and 27 seconds and committed us back to a return trajectory, headed back to planet Earth, where Orion will complete its 25.5-day test flight mission around the moon and beyond. Que a Orion vai completar no Splashdown 11 de dezembro. Estamos terminando aí
essa manobrinha aí do flyby. Mais 10 minutinhos para recuperar o sinal e ver se foi tudo correto. Com certeza vai ter sido. Now, the last time NASA made a journey around the moon in anticipation of a return home to Earth was during the final Apollo mission in 1972. That crew launched nearly 50 years ago to the day on December 7th, 1972. 7 de dezembro, então, foi o retorno da Apollo 17, 1972, que ela está lembrando. A última vez que a gente fez essa manobra de flyby para voltar. Smith walked on the moon, while Command Module pilot Ronald Evans orbited above. Tá falando o nome do pessoal lá que... The crew splashed down on December 19th, 1972. Foi a última vez, em 1972, and completed 3 spacewalks during their fizeram mission. spacewalk também. E aí, depois desse tempo todo, agora... And during Apollo 17, they orbited the moon 75 times. Beleza? Vamos, acelera aí, nada. Eu quero ver o jogo do Brasil. We expect to regain communication with the Orion spacecraft. Está aguardando, então, o retorno da comunicação com a nave Orion. O retorno da comunicação, o pessoal de Houston está ali, todo mundo apreensivo, ansiosinho ali. Ó, um senhor aqui, ó, bem ansioso, tomando aqui o cafezinho dele aqui, ó. E, então, 6 minutinhos aí para a gente recuperar esse sinal e ir para o jogo do Brasil. If you're just joining us today, 13 minutes and 30 seconds ago, the orbital maneuvering system on board Orion fired for 3 minutes and 27 seconds, propelling the spacecraft around the moon and placing it into a trajectory ahead of a return back to Earth. Orion will splash down on December 11th, completing a 25-and-a-half-day uncrewed test flight in which it broke the longest distance from Earth by a human-rated spacecraft meant to return back to Earth. At its furthest point from Earth, Orion was 268,563 miles from our home planet. We're about 13 minutes away from our anticipated acquisition of signal. As Orion flies around the backside of the moon, let's take a look back at what has gotten us to this point so far. Opa, agora eu gosto do flashback, hein? First up, we start with the Space Launch System launching from Pad 39B at the Kennedy Space Center in Florida with its sights set on the moon. SLS blasted off at 12:47 a.m. Central on November 16th. You see those 4 RS-25 engines lighting up the Space Coast. You can also see the core stage climb up, as well as one of the 2 solid rocket boosters in this view. And on top of the vehicle is the launch abort system, and of course the Orion spacecraft now behind the moon. Também soltou fora, e depois o core stage que também soltou. This video shows SLS and Orion's climb to orbit from the perspective of a camera on the rocket. It was about an 8.5-minute climb into orbit. You can see the launch pad grow smaller and smaller as the Space Launch System propels Orion into orbit.
Ah, coisa linda. Following liftoff and the climb to orbit, the translunar injection burn took place. The translunar injection maneuver took place as the upper part of the rocket, officially named the Interim Cryogenic Propulsion Stage, or ICPS, fired one RL-10 engine, producing 24,750 pounds of thrust to accelerate the vehicle to more than 22,600 miles per hour, a velocity fast enough to overcome the pull of Earth's gravity and propel Orion out of low Earth orbit to send the spacecraft to the moon. The TLI maneuver precisely targeted a point on the moon that guided Orion close enough to be captured by the moon's gravity. Now, right after that TLI burn, the interim cryogenic propulsion stage separated from Orion, and you do see that here in the video as it drifts further away from the spacecraft. O ICPS indo lá embora. Later that day, we received our first imagery of Earth, as well as completed the first checkout of the orbital maneuvering system, or OMS engine. All went smoothly, and that orbital maneuvering system engine was used just 17 minutes ago for the return-powered flyby burn, which lasted 3 minutes and 27 seconds. Da trajetória da Terra-Lua. Several days later, on November 21st, Orion performed the outbound-powered flyby burn, also with that orbital maneuvering engine. This is the sister to the return-powered flyby burn. The orbital maneuvering burn sets us up in a trajectory to head out to deep space. The return-powered flyby burn sets us up on a trajectory to return back home. This video shows Orion as it approached the moon for this burn. E fazer os trabalhos, tem que fazer de checagem de sistemas. E aí agora nós estamos vendo o flyby de retorno, que é agora hoje, né? And as we mentioned in this broadcast several times, Orion has traveled further than any human-rated spacecraft, but in this view here, that was taken just shortly before that, you can see an eclipse. The moon traveling in front of the Earth, a view we don't often see here on Earth. Atrás da Terra aqui, ó, que bonitinha essa imagem, né? And this photo was taken on flight day 13, November 28th, when Orion reached its maximum distance from Earth, when it was 268,563 miles away from our home planet. Orion has traveled further than any spacecraft built for humans meant to return back home. Acho que é uns 500 mil quilômetros aí de distância. Eu tenho que checar o número certinho aí. Video here, you see Orion's solar rays split the difference between Earth and the moon on flight day 14. This image is captured by a camera on the tip of one of the spacecraft's 4 solar rays. Um solar ray entre a Terra e a Lua, bonitinha essa imagem também, né? And just last week, on December 1st, the distant retrograde departure burn occurred, which placed Orion in a trajectory to exit the distant retrograde orbit and head back toward the moon ahead of today's return-powered flyby, which occurred just 19 minutes, 15 seconds ago. In this view here, you can see the solar arrays, gimbal, as well as Earth in the almost center of your screen there. Chegar nesse ponto de fazer a manobra de retorno, que é pertinho da Lua. So as you can see, Orion has had a busy journey in its 20 days of the mission so far, but it's not finished yet. We have about 5.5 days to go until Splashdown. Temos 5 dias aí para Splashdown. But today's return-powered flyby burn was the first step in getting us to the Splashdown point. That burn commits us to returning home. Essa queima, então, vai permitir ao Orion retornar à Terra, mas ela está 5 minutinhos ainda na parte traseira da Lua aqui, que não tem sinal nenhum. A hora que a nave sair, então, a gente consegue ver os dados aí certinhos. We anticipate regaining communications with the Orion spacecraft about 8 minutes and 15 seconds from now. 8 minutos para recuperar o sinal da Deep Space Web. 8 minutinhos. Aí a gente entra pro jogo do Brasil, né? Chega de Lua, vamos pro jogo do Brasil agora. Chega dessa bola redonda aqui, vamos para outra bola, né? Tudo bola, né? Tudo bola. You're looking at a view inside Mission Control Houston. This is the white flight control room. The flight director during today's shift and return-powered flyby burn is NASA Flight Director Judd Freeling.
You do see a few of the console positions looking a little empty. That is because we are in that loss of signal period. This is a great time for the flight controllers here in Houston to grab a quick break. Seis minutinhos aí para recuperar o sinal. Cinco minutinhos para recuperar o sinal da Orion, que está na parte escura da Lua. Today's return-powered flyby burn occurred 22 minutes and 45 seconds ago. That burn utilized the Orbital Maneuvering System, or OMS engine, on board the Orion spacecraft. At this time, the Orion spacecraft is continuing to make its way behind the backside of the moon, and we do not have signal with the vehicle. However, we do anticipate connecting with the vehicle now less than 5 minutes and 30 seconds from now. The reason we do not have communication with the vehicle is because when we are behind the moon is blocking the signal to the deep space network. Atrás da Lua ainda, 4 minutinhos para recuperar o sinal. We're now less than 4 minutes away from our anticipated acquisition of signal with the Orion spacecraft, which is currently traveling behind the moon following the return-powered flyby burn. This burn commits Orion to returning back to planet Earth. This return-powered flyby sends Orion close enough to the lunar surface to leverage the moon's gravitational force and swing the spacecraft into a trajectory to return back to Earth. Now, just before the burn began 25.5 minutes ago, Orion did complete its closest approach to the moon, at which point it was just under 80 miles away from the lunar surface. Vamos lá, então. 2 minutinhos, então, para recuperar o sinal.
beginning to see more folks trickle back into the white flight control room as we narrow in on our anticipated acquisition of signal with the Orion spacecraft, which is currently traveling behind the moon. Now 1 minute and 30 seconds away from our anticipated acquisition of signal with the Orion spacecraft. Tudo calculadinho ali na NASA, hein? Tudo calculadinho, tintim por tintim. Once we acquire signal with the spacecraft, the team here in Mission Control Houston, namely the flight controllers, will be able to analyze the data that the vehicle is sending back to us in Mission Control. Os engenheiros da NASA vão analisar os dados para checar data, they'll be able to analyze if the burn was successful. Se o burn foi successful. Less than 1 minute away from our anticipated acquisition of signal with the Orion spacecraft. 1 minuto. Pra gente poder liberar para o jogo, né, mas o cara comendo aqui um salgadinho aqui, ó, bem de boa. Seconds away from anticipated acquisition of signal. Passeando para lá e para cá com relatórios, os outros comendo salgadinho, o outro atento ali comendo cafezinho, o outro arrumando a gravata. Eu gosto muito dessa imagem aqui, dos momentos de tensão no centro de controle lá em Houston. Então estamos aí a 30 segundos para recuperar o sinal. Vamos lá, vamos lá. Agora. E ver algumas imagens finais aqui da Orion, da Lua ali, né? And we are standing by for acquisition of signal with the Orion spacecraft. Standing by. Já passou ali os 24 minutos, então, de retorno na traseira da Lua. A nave já está saindo. Já temos ponto de visão com a Deep Space Web. E agora é só aguardar aqui esses minutinhos finais para recuperar o contato aqui com a nave, né? Da Deep Space Web com a nave. Que tem 3 grandes satélites, então, ao redor da Terra, né? Um aqui nos Estados Unidos, ó. Um nos Estados Unidos. Um satélite aqui, talvez na Flórida e tal. O outro aqui na França, aqui na Europa, né? O outro aqui na França. E o outro satélite na Austrália. Opa, vamos lá. Recuperou ou não? Recuperou. You're getting a view of the lunar surface from Orion's perspective. A visão da Lua da perspectiva da Orion. Que lindo, que lindo, que lindo. Recuperou o sinal. Nesse exato momento, vou tirar uma fotinha aqui com essa Lua querida aí. Tá recuperando. Vê ali, né? Vê uma imagem da Lua. Vamos tirar umas fotos aqui dessa imagem da Lua. Agora é a animação. And we are hearing good confirmation that the burn was as expected. Nota 10 aí para a manobra de flyby, de queima. Teve um sucesso. Olha lá, já estão vendo a imagem da Orion de novo ali em cima na tela da NASA, ali, ó. If you're just joining us, Orion completed its return-powered flyby burn, which slingshot it around the moon and committed Orion to a return trajectory back to planet Earth here
that burn went smoothly and as expected. Terra, Splashdown 11 de dezembro na costa da Flórida. Foi tudo aqui como esperado. Estamos liberados para o jogo. Mas vamos tirar uma foto aqui. You are seeing a view on your screen of the lunar surface as well as Earth. For Orion, this is not a goodbye, but a see you later to the moon, our nearest celestial neighbor, as we begin to get our first glimpse of an Earthrise coming into frame. In this view, we see 8 billion human lives all existing upon our pale blue dot, our blue marble, our very own spaceship Earth. And after a long journey, Orion is now coming home. E a lua aqui, ó, e a Orion está coming home. A luazinha aqui, a cratera da lua bem bonitinha aqui. Ela fez uma poesia linda aqui, o pale dot point, que o Carl Sagan já disse há muitos anos atrás, né? O pálido ponto azul, foi a imagem da Voyager, então, lá a partir de Netuno, que a gente viu a primeira imagem do ponto azul, que o Carl Sagan disse ali, né? Olha só, bilhões de vidas vivendo aqui nesse pálido pontinho azul, que é esse aqui embaixo, olha a Terra, meus amados, coisa linda, a Terra ali. E esse outro ponto vermelhinho aqui embaixo, será que é o Sol, esse vermelhinho aqui embaixo, aqui, ó? From this view, Orion is 1,277 miles above the lunar surface, following its return-powered flyby burn, which sent it around the backside of the moon. Já está se distanciando, está 1.300 quilômetros já se distanciando aí da Lua. Orion now has its sights set on home. Set on home. Então já está vindo para casa, Orion will splash down off the coast of California on December 11th. Então. Wrapping up a 25-and-a-half-day mission. Deixa eu botar o flyby aqui de coisa, né? Isso. Ah, que imagens lindas essas aqui. Perdeu o sinal aí de novo. Eu quero uma imagem da Lua grandona para poder encerrar nossas transmissões aqui. Duas e 17, falta aí uma hora e meia para o jogo do Brasil. The White Flight Control Room here in Mission Control Houston. The team is being led by NASA Flight Director Judd Freeling. Está comentando sobre a equipe de controle lá, o Flight Control. And this view from the Orion spacecraft as it looks to its target, planet Earth, flying over 1,200 miles above the lunar surface. 1.500 quilômetros da superfície da Lua. At its closest approach, following the return-powered flyby burn, Orion was just 80 miles above the lunar surface. Ela chegou a 127 quilômetros da Lua na manobra de flyby. Deixa aparecer aqui o Brasil aqui, ó. Pentacampeão, vai jogar agora com a Coreia do Sul. Aparece a Lua aí, por favor. Eu quero tirar uma fotinha para ir pro jogo, Já recuperamos o sinal. A nave saiu da parte escura da Lua. A NASA já recuperou o sinal. Já manobra de flyby foi 3 minutos de queima de combustível ali para sair da Lua, sair da órbita distante retrógrada e retornar à Terra para o Splashdown daqui a 5 dias, 11 de dezembro. Vai ser uma live super especialíssima, hein? 11 de dezembro, domingão. Não sei nem se vai ter jogo aí, do Brasil ou não. Aqui, ó. Ah, 5 estrelinhas da Copa. Agora quero só uma foto aqui com... Aí! Aê! Coisa linda, meu Deus do céu. Aê! Gente do céu. Ah, que imagem lindíssima demais da conta. A gente vê ali a Terra lá no fundo. Ah, meu Deus. Outra. Vamos lá, com os pentacampeão aqui, pentacampeão ali. Ai, coisa linda. Ai, agora sem a Lua.
The next time we see such a view, we will be hearing about it from a crew's perspective during Artemis 2. Então, ó que imagem lindíssima. Ah, meu Deus do céu. Tirar mais uma aqui, mais uma fotinha aqui. E tem bastante foto aqui desse retorno da Lua. Que coisa linda demais. Estamos aí a 1.600 quilômetros da Lua. A Orion chegou então a 127, pertinho, tirinho de espingardinha, tirou um raspãozinho da Lua, já fez os 3 minutos de queima do motor para ela voltar. Então ela já está vindo embora para a Terra, meus amados. É coisa linda demais. E aqui embaixo, aqui, esse ponto aqui, parecia a Terra e o Sol, não sei exatamente, olha lá, ó. Lindo. Vamos ver o que mais a NASA vai mostrar aí para nós, porque daqui a pouco já vão para o jogo do Brasil e Coreia do Sul, hein? Completamos então a manobra de flyby de retorno para a Lua. Estamos voltando para casa, indo embora. Estou voltando para casa outra vez. Ei, Lulu. Continuing to hear good performance following today's return powered flyby burn. The Orion spacecraft is continuing to distance itself from the moon, now over 1,500 miles away from the lunar surface. Throughout the course of the next few days, we will see the distance from Earth continue to grow smaller and smaller. Orion is now 242,000 miles away from planet Earth. The spacecraft is moving at a velocity of 2,150 miles per hour. Completamos, então a NASA acabou de colocar aqui a gente segue aqui nas redes sociais todas também, exatamente essa imagem que nós estamos vendo aqui, ela já acabou de postar aqui então, ó. We've completed our return powered flyby burn and are heading home. Completamos a manobra de flyby de retorno para a Terra e estamos vindo para casa. Coisa linda. Parabéns aí, NASA, toda a equipe da NASA, toda a equipe da ESA, ó. Nota 10. Muito legal. E agora aqui voltando aqui ao planeta Terra. Voltando para o planeta Terra, estamos na Copa do Mundo, oitavas de final. Hoje o Brasil então pega a Coreia do Sul. Jogão de bola, duas equipes muito boas e vão se enfrentar agora pelas oitavas de finais para ver quem passa para as quartas de finais aí pela Copa do Mundo no Catar. É o que está acontecendo aqui na Terra, todo mundo atento na Copa do Mundo e alguns nerds aí atentos aqui na Lua, né? Alguns poucos nerds ao redor do mundo, mas a maioria está focada na outra bola, na bola da Copa. E alguns focados na bola da Lua, né, meus amados? The vehicle now over 1,680 miles away from the moon. 1.700 quilômetros da Lua e se distanciando. Então, and that small vai se distanciar da Lua e vai towards the estar bottom chegando à of Terra your agora. screen, that's here, that's home, that's us. That's here, that's home. And that is where Orion is headed next. Isso aí, that's here, that's home, that's us.
That's near. Está perto de casa, está perto de nós. Então aí um pedacinho da hora, então, a câmera aqui, direto aqui do painel solar, de um dos painéis solares, né? Dá para ver a Lua, então, uma parte, as craterinhas da Lua, olha que bonitinho. E tudo ao vivo, né? Que coisa linda, né? Momentos do século XXI, e que a gente consegue acompanhar isso aqui ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores, esse momento histórico aí para a humanidade, que a galera às vezes não está dando muita atenção, né? Internacionalmente, porque, enfim, perdeu um pouco aí a inovação do momento, que, enfim, o homem já foi à Lua, né? O ser humano já pisou a Lua. Então, nós vamos retornar a pisar em 2024 ou 2025, 2026, né? Melhor 2026, retornar a pisar lá, mas não é aquela ansiedade de 1969, quando foi pela primeira vez, né? Então, perde-se um pouco aí o interesse até da galera em assistir esses momentos aí, que são espetaculares, né? São espetaculares. E, enfim, o nosso interesse continua forte e firme aqui. Queremos ver aí, queremos estar vivos para ver a gente chegando ali em Marte, hein? Queremos estar vivos para isso. Deus nos abençoe. Quero ver ser humano chegar em Marte, meus amados. Quero ver isso. Algumas décadas para frente ainda aí. Por enquanto estamos aqui na Lua. Ao vivo aqui estamos vendo aqui uma nave espacial projetada para carregar seres humanos. Tem 3 manequins ali, o Campos e a Elga e a Zorga. Os 3 manequins estão aqui dentro, estão aí junto com o Snoopy, estão aqui dentro fazendo os testes de radiação e outros ali. É uma nave espacial. And with today's return powered flyby burn now complete, and Orion having completed its closest approach to the moon at a distance of 80 miles above the surface, that will wrap up our coverage for today, but we'll continue to post daily updates about the mission on the Artemis blog at blogs.nasa.gov/Artemis, and we'll also be posting updates on our social media accounts. Later today, we'll have a briefing at 4 p.m. Central where representatives from NASA will discuss today's return-powered flyby, which we hope you'll tune in for. And we'll also be covering Orion's re-entry into Earth's atmosphere and its splashdown live on air next week. But until then, this is Mission Control Houston. Beleza? Valeu César Jones, valeu toda a equipe da NASA, valeu ESA, parabéns aí, ó. Espetacular visão aqui da Lua. A NASA está encerrando a transmissão. Lembrando que eu faço essas minhas lives, essa é a 21ª live, né? Flyby foi a 21ª live da missão Artemis 1. Vou cobrir aqui Artemis 2, Artemis 3 e por aí vai. E aí não acabo mais essas coberturas, né? Porque são momentos históricos, eu acabo deixando aqui, gravado aqui também, né? no meu canal YouTube. Fico aqui como registros históricos. Faço aqui os comentários aqui em português, para quem não acompanha o inglês aqui lá direto da NASA, mas quem quiser acompanhar direto é só www.nasa.gov, NASA TV, e acompanha direto de lá, tudo isso aqui, as transmissões em inglês, né? Pode acompanhar direto lá. Eu faço então o acompanhamento todas as lives a partir direto do link de transmissão da NASA, tá? Direitinho lá, pode acessar direto lá, ou para quem não curte muito, não manja muito do inglês, pode acompanhar que eu faço os meus comentários aqui em português. Então, se quiser acompanhar também, para curtir aqui junto aqui o momento, né? E além da gente ver a transmissão oficial da NASA, eu faço aqui meus comentáriozinhos, né? Faço meus comentáriozinhos, aplaudo, tiro foto e faço a minha festinha aqui para esse objeto maravilhoso aqui que é a Lua. E agora vamos sair da Lua, vamos entrar para outra bola, e a bolinha da Copa do Mundo, agora, 4 horas, então são exatamente 2h30 aqui do Brasil. Daqui a 1h30 o Brasil vai entrar em campo contra a Coreia do Sul, na Copa do Mundo do Catar, 8ª de final, vamos que vamos. God bless Artemis, com essa imagem linda aqui da Lua aqui atrás. Deus abençoe Artemis, deusa da natureza, deusa da caça, deusa da Lua, retornando 50 anos após as missões Apolo. Essa que é a minha irmã gêmea de Apolo, a Artemis, irmã gêmea. Um programa mais do que especial da NASA, dentro aí dos valores de inclusão. Essa aqui é a primeira missão não tripulada, com 3 manequins ali, pegando os dados ali. Vai ter outra Artemis 2, que vai ser tripulada com astronauta, para fazer esse mesmo
Essas mesmas maluquices que nós estamos fazendo aqui em volta da Lua. E em 2024, talvez, quero ir lá ao vivo assistir o lançamento do Foguete Space Center, ficar na casa da Cláudia, na Flórida. E Artemis 3, então, 2025-26, é para alunizar na Lua a primeira mulher! Dentro dos valores de inclusão da NASA, primeira mulher e a primeira pessoa negra a alunizar na Lua. Pode ser ou uma mulher negra, ou uma mulher e um negro, né? Enfim, dentro dos valores de inclusão da NASA, que é a partir de 2020, que ela colocou dentro dos super valores dela, de excelência, equipe, inclusão está lá também. Super nota 10 para a NASA, super nota 10 aí. Vamos voltar à Lua então, retornar à exploração espacial. A intenção da NASA é fazer ali uma colonização da Lua aqui, ó, descobrir água aqui então, para os humanos conseguirem tomar água e sobreviver. E a água vai ser utilizada para combustível também, para quebrar e tirar o hidrogênio e fazer o combustível também. E a base na Lua vai ser através de um gateway, que vai ficar sobrevoando aqui a Lua, um gateway sobrevoando a Lua, vai ser a base para fazer os lunar landing aqui, também uma base para depois ir para Marte, que é outra missão mais difícil, são 6 meses de viagem, é outra situação. Eu quero estar vivo para ver isso também. Em 2025 ou 26, estarei presencialmente na Flórida para ver ao vivo o lançamento desses astronautas maravilhosos para a Lua, que vão alunizar na Lua. Beleza, amados? E a NASA ainda não terminou, a NASA está continuando aí com esse sonzinho aqui de fundo, essa imagem linda aqui da Artemis. Preciso sair para me parar aqui para o Jogo do Brasil, hein? Beleza? Obrigado aí quem assistiu, ou quem vai assistir, porque fica gravado, né? Se você gostou, ou se não gostou, me ajude aí a continuar perseverante no canal, um canal de divulgação científica, de levar aqui mensagens aqui de esperança também para os jovens, principalmente os jovens cientistas aí que querem entrar. A NASA chama de geração Artemis, para a nova geração Artemis do século XXI. Meninos e meninas aí nessa ciência, desvendar aí os mistérios do cosmos, do universo. Então, é um incentivo também, aqui como brasileiro, fazer essas transmissões na língua portuguesa aqui também. Algumas pessoas fazem também, eu faço aqui porque eu amo a Lua, amo o trabalho da NASA, e é isso. Eu vou escrever um livro ainda da Lua, por isso alguns dados aqui das próprias transmissões eu vou capturar aqui para as minhas histórias lunares, e é isso aí. Valeu, pessoal, obrigado, Deus abençoe a equipe da NASA, a equipe da ESA, e não dá vontade nem de sair, né? Olhando essa coisa linda aqui, ó, não dá vontade nem de sair, eu vou esperar a NASA interromper a transmissão. Ah, que coisa bonitinha. A gente vê a Orion se mexendo um pouquinho, né? As craterinhas da Lua ali, ó. Ela se escondendo. Parece que ela vai sair do foco da Lua agora, hein? Ó. A Orion, ó. Tá colocando a Lua de escanteio. Ah, que bonitinho. Ah. Olha a Lua. O pôr da Lua. O pôr da Lua na Orion. Olha que bonitinho. Eu já perdeu o sinal já. Beleza, NASA? Pode cortar a transmissão. Deixa eu ir lá pro joguinho. Deixa. Sai. Aí já é uma animação. Os dados da telemetria. A gente vê então que ela está ali a 1.800, 2.000 km por hora, a velocidade dela, né? E está uma distância de 2.500 km da Lua. E só, voltou o sinal, só vai se desgastar e está returning home, está voltando para a Terra. Imagem linda. Então, tivemos aqui 1h30 de live. Tá no padrão aí, né? Uma live nem muito longa, nem muito curta. Está no padrão aí. Agradecemos por sintonizar. A NASA já acabou de encerrar a transmissão. E eu vou encerrando por aqui também. Que agora, então, vamos sair dessa bolinha aqui, ó.
para outra bola, para a bola de chutar, que é a bola da Copa do Mundo. Beijo, Lua, beijo, Copa do Mundo. Vamos voltar aqui para a Copa do Mundo. Copa do Mundo no Catar, Brasil e Coreia do Sul. E aí, vai torcer para o BTS? O ARMY coreano aí? Vai torcer para o BTS, os cantores maravilhosos do BTS coreanos ou para o Brasil? Vamos torcer para o Brasil, isso aí. Eu torci para o Camarões, torci para 1-0, deu certo, enfim. O time já estava classificado, eu gosto muito da equipe do Camarões, deu certo. Agora não, agora é Brasil. Agora é Brasil, agora é Galvão. Haja coração. Vamos então, 14h35 agora, 2h35, 16 horas, Brasil e Coreia do Sul, jogão de oitavas de final aqui na Copa do Mundo do Catar. Deus abençoe toda a equipe da NASA, todos os engenheiros, arrumadores, os pessoal da faxina, da limpeza, os motoristas, os caras do Mobile Launcher, toda a galera da NASA e tal, todos os space lovers around the world, todos os amantes da astronomia e do espaço ao redor do mundo aí, que acompanham esses momentos históricos aí para a humanidade, que é o retorno da exploração espacial depois de 50 anos das missões Apollo. Depois de 50 anos da Apollo 1, meus amigos, nós estamos retornando à Lua. God bless Artemis, goddess of nature and the moon. Deus abençoe Artemis, deusa da natureza e da lua.